Olá, meus amores, tudo bem? Cristina Vampato. Estamos aqui com Caminho das Nuvens Crematório Pet, o último ato de amor pelo seu pet. E para poder falar sobre isso, nós temos aqui o empresário Fabiano Novaes. É um prazer estar aqui nesse podcast, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, explicando um pouquinho, tirando algumas dúvidas para as pessoas que amam, que têm um amor de quatro patas. Muito bem. Agora a gente precisa entender, né? O público precisa entender. O que é o crematório Pet Caminho das Nuvens? Então, Cristina, o crematório Pet Caminho das Nuvens, ele surgiu em um momento em que a nossa família procurava um segmento em que pudesse se sentir útil para as pessoas, para as famílias, né? A nossa família sempre foi uma família acolhedora, a gente traz isso dos nossos avós, dos nossos pais, e a gente tenta passar isso para os nossos filhos. Então, o trabalho, ele deixa de ser trabalho quando você faz o que você ama, né? E acolher as pessoas, acolher as famílias é uma questão que a gente gosta demais. E em um determinado momento, trabalhando no segmento do serviço público, eu tive a necessidade de utilizar esse tipo de serviço. E no momento que eu precisei do serviço, a empresa que atendeu a gente atendeu de uma forma muito... como que eu vou dizer? Não seria a palavra, não seria de forma simples, mas atendeu de uma forma como se estivesse pegando um objeto para dar um destino final, como se fosse um lixeiro que passa na nossa rua e recolhe o lixo para descartar. Entendi. E pelo carinho que eu tenho com animais e em toda a minha vida, aquilo me chocou, aquela forma de lidar com isso. Entendi. Então, a gente, além de ver a necessidade do serviço, né, porque a gente vê que as pessoas vão gostando, vão crescendo, vão tendo animais de estimação, e eles, infelizmente, têm a vida um pouquinho mais curta do que a nossa. Então, a gente acaba vendo que, em um determinado momento, a gente vai ter que fazer por eles um final digno. E aí a gente começou a entender que a gente poderia contribuir dessa forma. E aí, dessa maneira, surgiu o crematório Pet Caminho das Nuvens. Muito bom, muito bom. Vocês perceberam que não é que houvesse insensibilidade de quem prestava o serviço, mas era tratado, como você mesmo salientou, de uma maneira assim simples, sendo que para quem perde o ente querido é uma sensação dolorosa. E vocês, como têm essa sensibilidade, né, resolveram criar uma prestação de serviço onde respeitasse esse segmento, essa dor da perda. Isso. A questão de trabalhar com isso, já por ser uma natureza muito ruim, né, a perda, lidar com a perda, ela requer o acolhimento, né? Então a nossa família, ela entendeu essa possibilidade. Então é uma empresa familiar em que a gente consegue trazer para próximo da gente aqueles amigos que a gente conhece, que tem a mesma sintonia do que a gente. Porque nem todo momento a gente vai poder estar próximo. A gente sabe que às vezes o empresário, ele monta um sistema de trabalho, confia no funcionário, mas as pessoas também têm um dia que não está bem e tudo mais. Então a gente tem essa sensibilidade de lidar com isso, entender quando o funcionário está bem, quando ele não está, a gente conversa, a gente libera, porque é uma missão. Isso é uma missão, não é um trabalho, né? Acolher as pessoas, dar aquele último momento, aquela despedida, para que a pessoa possa sair dali com leveza, porque o momento já é pesado por si só. Agora, assim, em relação a muita gente fala assim, não, eu prefiro enterrar do que cremar. O que é mais adequado nesse aspecto? Né? É adequada essa prática de enterrar? Então, Cristina, sepultamento no Brasil, a nossa cultura é o cemitério, né? Que vem mudando com o passar do tempo. Antigamente a gente chegava lá, via as pessoas sendo enterradas no barro, depois passou para as gavetas. Hoje você tem alguns jardins, né, Parques da Saudade, que são utilizados para humanos. Para cães existem poucos cemitérios caninos, mas de um tempo para cá
começou a ser aceito no Brasil a cremação. A cremação, ela acaba sendo uma forma bem adequada, porque você consegue agredir menos o meio ambiente, né? Quando você faz o sepultamento adequado, ainda assim ele emite alguns odores, alguns gases. Em algumas circunstâncias, quando você não faz de forma legal, né? Aquela pessoa que às vezes não tem condição, pega um animalzinho e quer enterrar, né? Hoje é considerado crime, mas se você enterra em um local urbano, por exemplo, onde a pessoa utiliza água de poço, essa contaminação ela vai para o lençol freático. Então, as regras elas vão mudando para melhorar as condições para a sociedade. Então, atualmente entende-se que a cremação é a forma que você agride menos o meio ambiente. Você imagina a quantidade de pessoas que tem no Brasil, né? Mais de 200 milhões. Se cada um tiver um petzinho dentro de casa, são mais de 200 animais, só que a vidinha deles é mais curta do que a nossa, média de 10, 12 anos. Então você imagina se a cada 10, 12 anos o brasileiro enterrasse um animalzinho de estimação, 200 milhões. Você imagina como é que está o nosso solo hoje, né? A qualidade da água que a gente já está utilizando. Então a cremação ela passa a ser um meio mais adequado. E a gente, entendendo isso, a gente investiu bastante nessa possibilidade desse empreendimento, entendendo que a gente está contribuindo não só com a família, mas também com o meio ambiente. Ah, que bom. Como é que vocês desenvolvem o processo de cremação? Muita gente fala que não pode, alguns têm receio, né, de que, não, é escondido, a gente não pode ter acesso. Como é que vocês fazem o processo de cremação de vocês? Então, Cristina, o nosso processo ele é muito simples. Nós temos equipamento, um dos mais modernos no mercado, então a gente não tem vergonha nenhuma de mostrar a nossa estrutura. Uma estrutura preparada para acolher as pessoas. Desde o momento que ela liga para a gente, que ela faz o contato através do WhatsApp, vai ter uma pessoa com muito carinho atendendo, sem aquela necessidade de vender um produto. O nosso maior interesse é acolher aquela família no momento de dificuldade. Se ela entender que a gente tem a competência, a capacidade de auxiliar nesse momento difícil, a gente faz todo o serviço. A gente vai na casa dela, faz o recolhimento do corpinho, leva, prepara para que a pessoa possa fazer a despedida, né? Então tem uma salinhazinha para que ela possa ter aquele momento reservado para poder ela fazer a despedida do jeitinho dela, com toda a tranquilidade e com toda a liberdade, né? Para ela, dentro da crença dela, ela fazer o que ela achar que é o correto. A partir daí, a gente entra com a parte da cremação e antes desse processo a gente mostra tudo que a pessoa ela tiver o interesse de ver. A gente vê muitas pessoas falarem sobre isso. Não tem transparência, depois que vai lá para dentro a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se é o nosso mesmo, se está devolvendo a nossa cinza mesmo, se tinha mais animais, se realmente era cremação individual. Então com a gente é diferente, né? A gente acolhe a família, a gente apresenta o espaço, a gente mostra tudo, tira todas as dúvidas antes de começar o procedimento e a gente deixa a pessoa de forma bem confortável para ela entender que ela realmente fez o que era melhor pro amorzinho da vida dela, né? Naquele momento. Muito bom, muito bom. Você já até colocou, mas reforça para a gente. Caso o nosso pet amado faleça em casa, a gente deve levar para a clínica ou vocês também podem buscar? Então, cachorro quando passa mal, gatinho quando passa mal, o ideal é você levar para a clínica veterinária, né? E aí quando chega lá, você faz de tudo para poder manter a vida dele, né? Agora, quando acontece dele já ir a óbito dentro da casa, isso acontece bastante. Um cãozinho com idade, né? A maioria das vezes, graças a Deus, a maioria das vezes que a gente atende no domicílio são aqueles cãezinhos que já cumpriram a etapa da vida deles, né? Cumpriram toda a perspectiva de vida, foram muito amados. E aí, ele faz a passagem, né? Descansa, dorme. Né? E aí a gente é chamado para atender no domicílio. Não é necessário a pessoa levar o corpinho para a clínica, né? Nesses casos, nosso serviço ele é 24 horas.
A pessoa, ao fazer contato com a nossa bom, empresa, vai ter 24 alguém... horas. 24 horas. Vai ter alguém para atender, para dar toda a informação. E a gente já teve casos de sair de dentro da nossa base para atender 2 horas da manhã, porque a gente entende que a pessoa já está sofrendo em ter perdido. Geralmente, quando a pessoa aciona a gente às 2 horas da manhã, o que a gente pensa, o Cristina, é o seguinte: o normal é a pessoa dormir à noite. Se ela ligou para a gente às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, porque o animalzinho, né, o amiguinho dela faleceu, é porque ela estava acompanhando aquele sofrimento até aquele momento. E a perda não alivia esse sentimento da pessoa de dor. Então, quanto antes a gente conseguir chegar ao local, dar o acolhimento, retirar o corpinho, a gente entende que a gente vai dar um momento de descanso para aquela pessoa. Você imagina você com seu pet, que acabou de falecer dentro de casa, 2 horas da manhã, e você embalar ele e deixar ele no cantinho, você vai conseguir dormir tranquilo? Então a gente entende isso perfeitamente. Quando as pessoas fazem contato com a gente, independente do horário, a gente vai ter uma equipe à disposição para ir atender. Pô, que interessante, muito bom esse diferencial de vocês, né? Continue assim, né? Com essa percepção, com esse acolhimento, com essa atenção. Eu acho que tem tudo para dar certo o que vocês estão fazendo. É fundamental, é importante para a vida das pessoas. Muito bom isso mesmo. E caso precisemos, por que devemos escolher o serviço do crematório PET Caminho das Nuvens? Bem, você já disse muitas coisas importantes, mas para dar o martelo, para que a pessoa possa decidir eu digo, por vocês. Eu digo que o nosso diferencial é que nós somos uma família que gosta de animais. Então, quem gosta trata de forma diferente. Para a gente, não é simplesmente um negócio, é uma missão de vida. E a gente age com muito carinho, com muito respeito e total transparência, né? Então, a transparência que a gente tem ali para lidar com todo esse momento e a delicadeza que todos da equipe trabalham, ela faz a diferença, né? Então, eu sempre falo com as pessoas quando ficam na dúvida, para procurar pesquisar sobre a empresa. Entra lá no Google, vê a avaliação que essa empresa está tendo, como que está sendo o comentário dela pelas pessoas que já utilizaram o serviço. Faz essa pesquisa. E com relação a valores também. Os nossos valores não são os valores exorbitantes, né? E as pessoas às vezes ficam com medo e falam, não vou ligar para o crematório porque o crematório vai cobrar muito caro. As pessoas, depois que acabam conversando com a gente, elas se surpreendem, porque para a gente mais importante do que fechar o negócio é dar o acolhimento e fazer com que essa família tenha um momento difícil aliviado com o nosso acolhimento. Muito bem. Bem, meus queridos, se vocês quiserem, né, a prestação de serviço, né, do crematório PET Caminho das Nuvens, meu amigo empresário Fabiano Novaes vai passar as informações agora para que vocês possam entrar em contato. Sim. Então, a nossa empresa ela fica localizada ali em Taucaia Vale, isso é em Itaipuaçu, Maricá, mas a gente atende toda a localidade, principalmente Niterói, São Gonçalo, Maricá, Rio de Janeiro. A gente agora está entrando, vai fazer 2 anos, né, que a nossa empresa está em atividade. A gente está em processo de expansão e a gente vai estar fazendo a aquisição de mais um veículo para a gente agora conseguir atender o centro do Rio, né? Conseguir aumentar a nossa área de atuação sem perder a qualidade e a plasticidade, né? A rapidez no atendimento. As pessoas podem fazer contato conosco através das redes sociais, né, do nosso Instagram, lá você pode conhecer um pouquinho do nosso trabalho, e também através do WhatsApp, o WhatsApp que funciona 24 horas por dia. Nosso telefone de contato é o 971 160 428. Vou repetir, Cristina, para ficar bem fácil aí, o número não é tão difícil, vamos falar bem devagarinho novamente, 971 160 428. Esse número você pode ligar para a gente, mas também pode passar uma mensagem no WhatsApp. O atendimento é muito rápido.
A gente atende tanto aqui quanto no nosso Instagram, mas o atendimento aqui é 24 horas. Olha, obrigado, tá? Desejo sucesso para vocês, para a família de vocês nesse empreendimento, que Deus possa estar abençoando, que vocês possam estar prosperando e sempre dando esse acolhimento e a dignidade que os animais tanto mereceram na vida e têm um merecimento no momento do descanso, tá? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado você, Cristina, pela oportunidade, né, de estar aqui. E a gente torce muito, Cristina, de coração mesmo, que a pessoa que tem o seu amiguinho, que não precisa do nosso serviço durante um bom tempo, né, que viva o máximo possível a estimativa de vida do seu amiguinho, dando o maior carinho, maior atenção, aproveitando demais do amor, do carinho que eles dão pra gente por essa troca. E esqueça que um dia ele vai partir. Viva intensamente essa relação. O dia que você precisar do serviço, não tenha dor de cabeça. Entre em contato com a gente que a gente vai estar aí para amparar a sua família. Muito bem, parabéns por essa colocação que foi muito importante. Gente, assim a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigado e que nós possamos estar nos encontrando em breve. Beijos, Cristina Vampato, amo vocês.